E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. Nós sabemos que na palavra da Igreja Antiquíssima, todos os nomes representam coisas espirituais, o estado da Igreja. E o estado da Igreja perfeita chama-se homem, que é a união de Adão e de Eva. A Igreja perfeita. Mas a Igreja, na medida que passaram os tempos, ela começou a se afastar do verdadeiro ensinamento do Senhor só. Ela começou a criar doutrinas. E esta parte que diz: alcancei do Senhor um varão, é alcancei entender algo novo. Esse alcançar significa algo que conquistei, algo que eu não sabia, mas agora eu sei. Mas é pela minha própria, digamos assim, meu próprio ponto de vista. Alcancei do Senhor um varão, Caim. É um tipo de pensamento que se separa do seu irmão. Abel é o outro irmão. Diz que, e aconteceu que ao cabo dos dias, ambos trouxeram as suas ofertas. Ao cabo dos dias é muito tempo. É sinônimo de final dos tempos. Ao cabo dos dias é final dos tempos. Quando nós lemos nas Sagradas Escrituras. Ao cabo dos dias, ao final dos tempos, diz: as ofertas foram pesadas. As ofertas que representam os cultos das igrejas chamadas Caim, da igreja chamada Abel, foram pesadas pelo Senhor. E o Senhor aceitou a oferta do amor, não da fé separada do amor. Quando nós apresentamos uma oferta do amor, dentro da oferta do amor se encontra a fé. Mas não necessariamente uma oferta de fé tem amor. E o Senhor aceita a oferta de Abel e como que despreza a oferta de Caim, porque diante do Senhor uma fé sem obras, uma fé sem amor é morta. E foi aceita a oferta de Caim. E vem a ira. Vem o semblante que se mudou. Na igreja antiga, quando fala que o semblante de Caim mudou, decaiu-se, significa o interno do homem. Porque antigamente o que o homem sentia era manifestado no rosto. Não era permitido naquela época eu sentir uma coisa e expressar outra coisa. Era a natureza deles. Por isso que o rosto tem correspondência com o interno. E ele ficou muito irado, que o interno do homem, se confirmando no que ele pensa, que não aceita ser contradecido, não aceita, digamos assim, a ordem. Ele começou a invertir a ordem. E muitas vezes nós dizemos que Caim representa a fé e Abel representa o amor. Esta passagem do verso 7 ilustra o que nós estamos dizendo. Diz assim: e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Verso 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Porque Caim não queria fazer o bem. O verso diz: se o bem fizeres, se a caridade praticares,
não haveria aceitação para ti. Porque Caim, representando a fé só, ele não queria praticar o que ele sabia. E quando a pessoa não pratica o que sabe, os conhecimentos que aprende somente são abstratos. Eles não existem na realidade. O nosso pensamento passa a existir quando ela vira caridade, quando ela é praticada. E diz, e esta característica de Caim, se o bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Tem que fazer o bem, para que haja aceitação. Se eu não fizer o bem, não tem aceitação. Sobre o culto, ou seja, está falando de oferta, porque Caim ficou zangado com o Senhor, porque a oferta não foi aceita. Mas o Senhor disse, tua oferta vai ser aceita se o bem fizeres. Continuando. E se não fizeres bem, o pecado já a porta. A pessoa que não pratica o bem, imediatamente ela está no mal. Não existe meio termo. Não existe eu sou... Não. Ou está no bem, diz, não pratica o bem, o mal está na porta. E diz mais, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. É a confirmação da fé. Ou seja, o bem procura estar do lado da verdade, mas, e sobre ele dominarás, significa que a fé se torna o principal da igreja. E isso é contra a ordem. Sobre Caim, diz, Caim dominará. Sobre ele dominarás. Aí está, digamos assim, a inversão de valores. E nós pensamos que esse é errado. Ele vai se tornar muito mais errado ainda. Diz assim no verso 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Esta é a consumação, a confirmação da fé só, que não reconhece a caridade como parte da nossa salvação. Quando em todas as Sagradas Escrituras, diz, o Senhor pesa, avalia as nossas obras. Pelas vossas obras sereis julgados. Não é pela fé. É pelas vossas, porque a obra contém a fé. Pelas vossas obras sereis julgados. Então, quando o homem se confirma somente na fé, ele mata Abel. E esse é um exemplo disso nós estamos vivendo, né? Onde todo mundo é salvo, levanta o braço que já está salvo. Caim. Muito cuidado. Esse é, digamos assim, um desenvolvimento das heresias. Porque diz mais para frente. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ainda na falta que cometeu Caim, existe um certo grau muito pequeno de bem. Ele cometeu um crime. Teve uma violência contra a caridade e ficou a fé. E Caim fica com temor. Qualquer que me encontrar, me matará. Mas o Senhor disse, ainda pela sua divina misericórdia, conserva Caim em nós. O Senhor conserva a fé em nós. Por quê? Porque através da fé, que é a ilustração das Sagradas Escrituras, nós podemos compreender que coisa é o amor. E fazer do amor o principal da fé. O principal da igreja. Não a fé, o principal da igreja. O principal da igreja é o amor. A fé
é só como a entrada, a porta. Eu cheguei na porta, não quer dizer que conheço a casa. Diz, a porta é como a fé, que te conduz para dentro da casa, onde reina o amor. E diz, todo aquele que me achar, me matará. E o Senhor diz, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será vingado. Qualquer que matar a Caim, ou seja, não pode ser tocado a fé, porque é um meio que o Senhor utiliza para nos salvar. Ainda que esteja errado, ainda essa fé serve. Mas, mais para frente, nós vemos alguém pior que Caim. Lameque. Lameque é um pensamento, é um comportamento que não somente matou Abel. Lameque, além de matar Abel, também mata Caim. Além de não acreditar no amor, também não acredita na fé. Por isso que ele diz, alguém diz assim, porque eu matei um varão por me ferir. Esse varão é Caim, a fé. E um jovem por me pisar. Esse jovem, que na tradução correta é menino, diz o bem. Eu matei a verdade e eu matei o amor. Diz, e se Caim é vingado 7 vezes, Lameque tem que ser vingado 70 vezes. É muito pior a profanação de Lameque. E qual é a nossa situação dentro de nós? Em que medida nós queremos praticar o que aprendemos? Nessa medida que nós não queremos praticar o que aprendemos, nos encontramos nessa, digamos assim, como se fala, essa comparação entre Caim e Lameque. É como um ponteiro que vai andando. Quando eu mais amo, eu saio deles dois. Mas se eu não amo o que eu aprendo, ou considero como nada o que eu sei, né, diante das circunstâncias do dia a dia, segunda, terça, quarta, não pratica o que sabe, ou é Caim ou é Lameque. Aí o ponteiro vai andando. Está errado, é uma pessoa que está errada. Está contra a ordem. Está, como se fala assim, desvinculado do reino do céu. Está desvinculado do Senhor. Tem sangue, como disse aqui o Senhor. O sangue de teu irmão chega a mim. Né? Então existe esse crime que nos espanta, né? nos causa horror. Como um irmão pode matar a seu irmão? É algo assim espiritual. Então, muito cuidado no nosso pensamento, como agimos, se somos Caim, porque o que nós muitas vezes pensamos e não praticamos, ou pensamos, né? Isso se torna realidade no mundo espiritual. E nós começamos a ser chamados pelos anjos, não pelos nossos nomes, né? Essa a classificação que vai de Caim a Lameque, né? Quando não consideramos o bem da caridade na nossa vida. Então isso tem que ser, digamos assim, considerado todos os dias. O bem, a caridade, o amor, que todos são, digamos assim, uma continuação do outro, né? Tem que ser considerado na nossa vida, para que o Senhor aceite a nossa oferta, para que Ele aceite a nossa oferta, aquela oferta, do bem, do amor que Abel apresentou, porque, como já foi dito, o amor
considera a fé. Mas a fé sozinha, muitas vezes não considera o amor. Né? Então, que o Senhor abençoe esse desejo, né, de que chegue um dia, porque estamos aqui, né, somos poucas pessoas, podemos ser mais, mas de uns o Senhor aceita a sua oferta, né, de outros não aceita. Isso, externamente, não existe nenhuma diferença. Todo mundo pega envelope, todo mundo se ajoelha, todo mundo Pai Nosso, mas só o Senhor sabe o coração de cada um. Somente o Senhor sabe se a oferta, né, por mais bem intencionada que seja, né, Ele aceita. Não aceita, aceita. E somente aceita as ofertas que vêm do amor. Então aprendamos a amar. E a gente aprende a amar somente pelo estudo da palavra entendida espiritualmente. Porque uma passagem tantas vezes lida, o homem já não acredita mais. Não acredita. É uma história de criança. Ninguém reflete sobre Caim e Abel. Né? Porque não acredita mais mesmo. Né? Que o Senhor coloque essas boas afecções em nós e que nós possamos apresentar a nossa oferta para ser aceita como foi aceita a de Abel. Amém. A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Amém.